Quer conhecer o caminho dos dados? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Hoje a gente vai estar falando sobre dados. Quais as maneiras você pode seguir para trabalhar na área de dados. Vamos lá? Atualmente o mundo tem uma infinidade de dados sendo gerados todos os dias. E eles vêm de todos os lugares, como celulares, e-commerce, navegação, vídeos, músicas, transações financeiras, internet das coisas. E se você, assim como eu, é uma pessoa que gosta de dados e quer começar a trabalhar com isso, ou deseja mudar o rumo da sua carreira, talvez a primeira pergunta que vem à sua cabeça: qual o caminho seguir? Esse vídeo aqui vai te ajudar a esclarecer quais as opções para você trabalhar com os dados e quais os conhecimentos necessários que você precisa ter para cada um deles. Então, vamos lá! Mas, antes, apenas um pedido de amigo. Se você gosta de tecnologia, se inscreve aqui no canal. Apenas 27% das pessoas que assistem nosso canal estão inscritas. Então, se inscreve, ajude a gente a crescer para podermos fazer mais vídeos para vocês. A área de dados ela é bem extensa e atualmente nós temos as seguintes divisões: engenharia de dados, ciência de dados, engenharia de machine learning. Vamos começar falando pela área de engenharia de dados. A engenharia de dados é uma das partes mais importantes da área de dados, porque o engenheiro de dados ele é responsável por coletar, limpar, transformar, enriquecer e armazenar os dados que serão utilizados pela organização. Assim, o engenheiro de dados tem que ter os seguintes conhecimentos. Primeiro, SQL. Conhecimento na linguagem SQL é essencial. Saber como manipular os dados é um requisito obrigatório para quem quer seguir na área de engenharia de dados, porque você passa muito tempo mexendo nos dados e os mesmos, obviamente, ficam armazenados em bancos de dados. Conhecer uma linguagem de programação. Atualmente é um requisito muito importante o conhecimento de uma linguagem, principalmente aquelas que são usadas em ferramentas de manipulação de dados. As principais linguagens que eu recomendo são Python, pela facilidade no aprendizado, pelo grande número de bibliotecas disponíveis atualmente para a manipulação dos dados. Java, a curva de aprendizado ela é maior, mas continua a ser muito utilizada principalmente em ferramentas de manipulação de dados. Scala segue as mesmas características do Java, sendo que a ferramenta de manipulação de dados mais usada atualmente, que é o Spark, foi escrita nela. O R, uma das principais linguagens criadas especificamente para manipulação de dados, assim como o Python possui uma grande quantidade de bibliotecas. Arquitetura de dados. Conhecer como é criada a estrutura que vai ser utilizada no armazenamento dos dados é muito importante. Seja um Data Warehouse usado nos projetos de BI com a sua arquitetura multidimensional, ou atualmente os Data Lakes, onde são armazenados grande quantidade de dados para posterior utilização, ou os conceitos mais novos, como os Data Lakehouse, onde nós temos uma grande quantidade de dados que vêm de vários lugares e podem ser processados em tempo real ou não, e as informações elas são armazenadas e disponibilizadas conforme a sua utilização. ETL. Todo engenheiro de dados sabe o que quer dizer essas três letrinhas: Extract, Transformation and Load. Em português, extração, transformação e carga. Ou seja, todo o processo de obter a informação, limpar, transformar, enriquecer e armazenar é feita pelo processo de ETL. E conhecer pelo menos uma ferramenta de ETL é muito importante. A gente tem várias ferramentas, como por exemplo as grandes DataStage da IBM, Power Center da informática, temos a Open Source Pentaho e as mais novas como Hadoop, NiFi, AWS Glue, Google Dataflow e Spark. Esses aqui são alguns dos conhecimentos essenciais para o engenheiro de dados. Agora, se você deseja seguir a área de ciência de dados, o seu caminho vai ser um pouco diferente do engenheiro de dados, uma vez que o cientista de dados é aquela pessoa que vai estar focada no levantamento de hipóteses e na construção de modelos matemáticos que validem essas hipóteses, principalmente relativo ao negócio. Assim, o cientista de dados deve ter o conhecimento em 1. Programação. A capacidade de programar é essencial, pois permite que você implemente conceitos de forma rápida e não é possível hoje em dia pensar em desenvolver um modelo sem programá-lo. As linguagens mais utilizadas são
Python, pelo grande número de bibliotecas disponíveis e versatilidade, e a possibilidade de você implementar algoritmos de machine learning. O R, grande número de bibliotecas, muito usado no meio acadêmico, mas vem ganhando espaço nas empresas. Estatística e matemática. Conhecimento de estatística descritiva, como média, moda, mediana, quartil, percentil. Medidas de dispersão, como desvio padrão, variância, intervalo e interquartil. Além de conhecimentos de testes de hipótese, interpretação dos dados, são de grande ajuda no dia a dia de um cientista de dados. Algoritmos de machine learning. Uma das áreas fundamentais na parte da ciência de dados é o conhecimento de algoritmos usados para previsão, classificação e recomendação. O cientista de dados precisa conhecer qual é a finalidade do algoritmo e quando ele deve ser utilizado, além de saber se são supervisionados, não supervisionados ou semi-supervisionados. Os algoritmos mais utilizados são regressão, usados para previsão, classificação, como o nome já diz, usado para classificar, clusterização, usado para agrupamentos, aprendizado por reforço, usado para ensinar a máquina como se comportar em uma determinada situação. Temos ainda Deep Learning, que são geralmente redes neurais de aprendizado profundo, usado em classificação de imagens. Além disso, técnicas como redução de dimensionalidade, principal componente análise, Search CV, Pipeline, são muito úteis para o cientista de dados para poder melhorar a performance de um modelo. Análise de dados. Um bom cientista de dados, ele deve saber fazer uma análise exploratória dos dados, verificar possíveis valores nulos, muito fora da média, os chamados outliers, valores faltantes. Pode ser necessário também criar novas métricas ou mudar as existentes, baseada no tipo de problema e modelo escolhido. Nesse caso, o conhecimento de técnicas de data wrangling, que são a manipulação de dados, é muito importante para o cientista de dados, e uma das ferramentas muito utilizada para essa finalidade é a biblioteca Pandas. Aliás, esse vídeo aqui tem um tutorial bem completo sobre ela. Data Visualization. Saber como demonstrar a informação é tão importante quanto saber calculá-la. Ferramentas de visualização de dados devem fazer parte do arsenal de conhecimento do cientista de dados. As ferramentas elas ajudam na visualização fácil e um rápido entendimento a respeito dos resultados encontrados pelos cientistas. Ferramentas como Matplotlib, Seaborn, Plot e ggplot são muito boas para a criação de gráficos, mapas e tabelas. Negócio. Nesse caso, seria o que chamamos de soft skill, que são habilidades não técnicas, e os bons cientistas de dados não só têm um grande conhecimento técnico, mas também entendem com profundidade o negócio da empresa. E não só sabem responder, mas principalmente fazer as perguntas certas que geram novas soluções que façam sentido e impulsionem as empresas. Nossa, isso para vocês verem como um cientista de dados precisa de muito conhecimento técnico e não técnico para realizar as suas atividades. Agora, se você gosta de infraestrutura e programação, você pode se tornar um engenheiro de machine learning. Essa é uma das áreas que une a parte da infraestrutura da empresa com conhecimento de machine learning. Um engenheiro de machine learning pode transitar entre um cientista de dados, um engenheiro de dados e até mesmo uma pessoa de DevOps. O conhecimento que um engenheiro de machine learning precisa ter é 1. Conhecimento de programação, sendo as principais linguagens utilizadas Python, Java, C, C++ e Go. Conhecimento de estruturas de aprendizado de máquina, como por exemplo Keras ou PyTorch, bibliotecas como Scikit-learn. Conhecimento de estrutura de dados, modelagem e arquitetura de software. Também conhecimentos de ferramentas de integração e entrega contínua. Todos esses conhecimentos não só permitem aos engenheiros de machine learning desenvolver modelos, mas principalmente colocá-los em produção. Isso é o que é importante. Bom, esses foram os caminhos que você pode escolher seguindo os dados. Mas uma coisa é sempre certa: nunca pare de estudar, pois a tecnologia está sempre em evolução. Novas técnicas, ferramentas e conceitos estão sempre surgindo e se manter atualizados na área de TI é muito importante. Bom, pessoal, se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like. Se você gosta de tecnologia, se inscreve aqui no canal.
clica no sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar. Sua inscrição ela é muito importante para nós e com ela a gente consegue fazer o canal crescer e produzirmos mais e melhores vídeos para vocês. Um abraço!